Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo e dessa vez para falar sobre 4 pontos que a gente achou que não foi tão legal aqui em Portugal. Então fica com a gente que depois da vinheta a gente vai falar sobre 4 possíveis problemas que você também pode ter aqui. Gente, então, eu tentei colocar de uma forma muito uma ordem de prioridade realmente e que não ficasse agressivo, porque essa não é a intenção do vídeo. É só algumas das nossas percepções, minha e do Rodrigo, em relação ao que pra gente não foi tão bom e às vezes não é tão bom, continua não sendo enquanto residentes aqui em Portugal. A primeira dela é a questão burocrática para alugar qualquer tipo de imóvel. Arrendamento, né, que se diz aqui. Para você alugar, você vai precisar ter uma boa reserva financeira ou fiador. O que acontece? No nosso caso, a gente crê que a gente tem até pessoas que seriam nossos fiadores aqui, mas para a gente não é uma opção porque é algo muito sério. E quando a gente chegou, a gente teve proprietários que pediram até 20 meses adiantados para alugar. E isso eu acho que eu já citei em outro vídeo, a gente até brincou, algo assim, se tivéssemos 20 meses, a gente com certeza procuraria um financiamento aqui, né? Para ter o nosso próprio apartamento, que não é algo tão difícil também de se ter aqui, não. Inclusive, se você tem uma boa entrada, é mais barato ter o apartamento financiado, você vai pagar mais barato do que ter um imóvel arrendado. Então, essa foi a primeira, assim, a questão do arrendamento. A gente teve até um caso, a gente foi visitar uma casa, e daí eu mandei tratando tudo com mensagem de texto, né, SMS com o senhor, e tava tudo certo. Quando a gente chegou lá, por alguma razão, ele simplesmente falou que não poderia fazer o contrato formal, nem registrar nas finanças, que a gente não poderia nem colocar água no nosso nome. Então, a gente já descartou, nós desejamos boa sorte para ele, mas a gente queria algo muito formal. E a gente sempre tenta fazer tudo muito formal, principalmente em relação a essa questão de documentação e de aluguel de casa, né? Segundo ponto. Segundo ponto foi eu nunca tinha tido problema exatamente com isso. Até quinta-feira eu precisar ir no centro de saúde. Eu sei que a gente como brasileiro, e a gente não pode generalizar, a gente tem aquele jeitinho mais doce de falar, mas numa hora que você precisa ser direto, você não consegue. Nem todos, né? Eu acho que muitos brasileiros são assim. E aqui o que eu percebo é que às vezes é aquela falta de trato. Por exemplo, fui no centro de saúde, estava com os meus documentos certinho, minha autorização de residência, todos os pedidos médicos, e eu precisava levar um retorno para o médico. E eu não levei um papel, que eles chamam de que é o cartão de utente, né? Como se fosse uma ficha maior para você levar. Eu não levei com o número, mas apresentei meu documento e apresentei o cartão, o pedido de exame que eu tinha feito, que tem um número lá de utente, um número de usuário. Gente, a atendente me tratou tão mal que eu fiquei assim, a minha cara mudou de um jeito, porque eu não consegui falar nada, e isso foi um problema, assim, eu preciso dar resposta rápido, mas eu fiquei tão estática. Eu acho que é porque eu sempre trabalhei muito com o ser humano, com vidas, então eu fiquei muito chocada, assim, porque eu esqueci o cartão, mas o número que ela precisava eu apresentei para ela em um outro documento. Tá, então eu acho que isso é um problema que todo brasileiro vai ter aqui, e não posso falar ainda de xenofobia ou de racismo daquele escancarado, eu acredito que realmente que eu já passei, mas nada escancarado daquele que fala assim, volta pro teu país, não sei o que lá, é preto. Não posso falar que eu já passei por isso, muito pelo contrário. Nos trabalhos que eu tive, eu não tenho que reclamar, assim, dos patrões, das pessoas que eu convivi. Sempre fui muito acolhida. Mas essa questão da falta de trato, em específico, nesse dia que eu fui ao centro de saúde, foi algo, assim, que me deixou muito chateada. Muito chateada, e quem me conhece, quem trabalha comigo, sabe como que eu prezo pelo acolhimento com o usuário. E saí de lá pensando, se eu tivesse no meio de uma crise de ansiedade,
eu ia ficar muito pior, muito pior. Então eu acho que o jeito que que as pessoas chegam pra gente, a gente tem que tentar no máximo fazer com que elas saiam dali se sentindo um pouco melhor, e eu me senti arrasada saindo de lá. Então é algo que às vezes não é muito deles, assim, deles no geral que eu falo. Ela não era uma portuguesa não, era afrodescendente, tudo. E quando ela viu que eu fiquei muito chocada, muito assim, eu fiquei muito chocada. Aí ela começou a tentar fazer algumas brincadeiras, eu falei assim, olha, o número tá aqui, eu só preciso da minha consulta marcada. Peguei minhas coisas e saí. Inclusive, todo mundo saiu por um lado, ela falou que era para eu sair pelo... que o outro lado era o lado de saída, né? Só peguei e fui. Mas vi me questionando. Então, talvez isso tenha sido xenofobia, né? Não sei. Terceiro, parar de falar nisso porque já até me faz mal. Mas terceiro, eu acho que a questão da burocracia e da morosidade em algumas coisas que podem ser resolvidas muito mais rápido. Exemplo, alguns decretos que saíram em relação à imigração, em relação à regularização, eles não são passados tão rápido para os órgãos como poderia ser. Então, algumas coisas que você poderia resolver muito rápido no mesmo órgão, só que em bairros, né, em freguesias diferentes, você não consegue resolver. Exemplo, preciso mudar o número, eu preciso mudar meu endereço, minha morada, nas finanças. O jeito que interpretam, às vezes, as coisas não vão ser iguais. E isso vai diretamente afetar o jeito que você vai ser tratado em determinado local. Às vezes, algo que nas finanças de um bairro é tranquilo de se resolver, em outro vai ser extremamente diferente, o trato, a interpretação vai ser extremamente diferente. Quando a gente chegou aqui, um dos fatos que aconteceu era: vai fazer o NIF, faz em tal lugar. O NIF a gente fez onde a menina que assinou para nós, onde ela mora, num outro lugar, que não era Lisboa. Mas, por exemplo, para pedir o número da Segurança Social, as pessoas sempre falavam assim: vai na segurança de tal lugar, porque lá não tem fila, você chega lá cedo, você é atendido rápido, e quando você faz lá, o número de Segurança Social chega muito rápido. Gente, não deu outra. A gente foi nessa que as pessoas falaram, que eu já tinha escutado falar em alguns grupos, e tipo... para algumas pessoas, alguns documentos, esse documento estava demorando uns 4 meses, para mim e para o Rodrigo, foi 2 semanas dele, 3 semanas a minha. Então, essas questões, assim, menorzinhas, mas resolvi. E o último fato, eu acredito que é um problema que todo brasileiro vai pensar quando chegar aqui, o salário que é mais baixo, né? Você não pode comparar o salário daqui de Portugal com o salário de outros países na Europa, porque é um salário baixo e o problema será que a gente tem valorizado aqui, o povo tem valorizado a questão do trabalho? Eu percebi que, por exemplo, trabalhando com faxinas irregulares, não irregular, mas sem a questão de recibo e tudo, e ainda que com recibo, eu ganho mais do que trabalhando às vezes com idosos. Então, ainda não fui a fundo nessa questão dos descontos, assim, para as empresas nem nada, mas algo que traz um impacto, assim, real para a gente é o baixo salário daqui. O grande fator positivo que mesmo tendo um baixo salário, você consegue se virar. Como eu falei no outro vídeo, se forem 2 pessoas, num aluguel mais barato, você consegue viver de uma forma tranquila. Você não consegue juntar dinheiro, você não consegue viajar tanto no sentido de viagens mais, como eu posso falar, mais luxuosas, mas você consegue viajar. Inclusive dentro de Portugal, assim, é muito tranquilo. Mas você não consegue juntar tanto dinheiro como é o sonho de muito brasileiro. Vou morar na Europa, vou morar nos Estados Unidos para juntar dinheiro, fazer minha vida e voltar para o Brasil.
Portugal, por enquanto, não é terra para isso quando você vem sem um visto específico. Eu vou falar em outro vídeo, eu vou procurar e pesquisar direitinho sobre algumas profissões que você consegue ganhar bem, mas eu sei que TI consegue ter um salário melhor do que as outras profissões, né? Então, se você faz parte desse mundo da informática, você consegue ter boas possibilidades aqui em relação ao restante da população, não em relação aos outros países. De todo jeito, gente, era isso que eu queria falar um pouquinho. Imigrar é uma experiência incrível, não é tão fácil. Eu falo que aqui eu nunca trabalhei tanto na minha vida igual eu trabalhei aqui em Portugal, tantas horas, mas até então tem valido a pena. Tem valido a pena. Não pelo fato financeiro, porque eu acho que não é o que conta, só o que conta, né? A gente precisa do dinheiro para sobreviver, mas pelas experiências, pelas pessoas, pelas trocas que você faz e que você cresce. E você cresce mesmo. Então fica com a gente no próximo vídeo, se inscreva no nosso canal, dá seu like, deixa suas perguntas, e é isso, gente. Um beijão, fui!